E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar sobre mais um equipamento trazido do AliExpress. Dessa vez eu quero falar de uma carretilha que eu já trouxe vídeo para vocês aqui no canal. Deve fazer talvez 2 anos, 3 anos que eu falei sobre essa carretilha. Porém, hoje é uma carretilha que tem um custo muito mais baixo do que naquela época. Então eu quero reavaliar essa carretilha e trazer ela para vocês como uma boa opção, tendo em vista o seu valor hoje em dia. Essa carretilha foi comprada na promoção do AliExpress, a Choice, que é uma promoção onde a gente acha produtos muito mais baratos do que o valor normal aplicado na loja. E eu aproveitei e pedi aqui, ó, para poder ter um desconto extra. Eu pedi também esses snaps de engate rápido, não sei se presta, sinceramente não sei se é bom. Cada pacotinho vem 20 unidades, ele é bem pequenininho, deve ter mais ou menos uns 8 milímetros, talvez. Então aqui está a caixa da criança, aqui não temos nome, não temos nenhuma informação sobre o modelo, então vamos abrir ela direto para a gente falar sobre ela. Hoje vamos falar sobre a Spartacus 2. Na época que eu trouxe essa carretilha aqui para o canal, eu comprei na cor prata. E eu comentei com vocês que eu não tinha gostado do acabamento, porque a prata aparentava ter um acabamento meia boca. Então eu resolvi pegar a vermelha depois de ver muitas pessoas falando que a vermelha e a preta eram as que tinham um acabamento melhor. Mas enfim, vamos ver o que tem aqui dentro da caixa. Ó, aquele típico adesivinho que a Cash King manda para a gente fazer marcações de linha, o adesivo laranjão da Cash King, a vista explodida colorida com numeração e todos os nomes de todas as peças, e aquele típico manual que vem em todas as carretilhas da Cash King, que seria uma espécie de um guia rápido, um guia de início rápido. Para quem nunca manuseou um equipamento, esse manual serve para isso, tá? Você vai ter pequenas noções de como manusear o seu equipamento. Então, enfim, aqui nós temos a Spartacus 2 na cor vermelha. Ao pegar ela assim, eu percebo que de fato ela tem um acabamento melhor do que a versão prata que eu trouxe aqui para o canal, mas não é nada assim que surpreenda também. Mas tendo em vista o quanto essa carretilha custa hoje em dia, eu acho que vale super a pena. Na época que eu trouxe ela para o canal, ela custava mais ou menos perto de 300 reais. De 250 a 300 reais mais ou menos, dependendo aí da promoção ou da época e tal. Mas era essa média, de 250 a 300 reais. Hoje essa carretilha pode ser comprada na promoção Choice. O valor mais comum é na faixa de 160 reais. E às vezes em promoções mais especiais você consegue comprar ela por um valor próximo a 120 reais. Ou seja, que carretilha você vai conseguir comprar por 120 reais que tem uma qualidade minimamente aceitável? Não existe. Então essa carretilha, por esse valor, ela está praticamente de graça. Então nós temos uma manivela feita em alumínio, que é bem aliviada, até por esse motivo a carretilha é bem levinha. A estrela de drag é feita em alumínio, tem o ponto a ponto. Não temos ponto a ponto aqui na sintonia fina ou no ajuste fino. Não podemos falar sintonia fina porque vira e mexe aparece alguém criticando e falando que sintonia é de rádio ou de televisão. Então aqui nós temos um gatilho feito de plástico, tem um tamanhozinho bom. É um gatilho macio, confortável, razoavelmente barulhento. Desse lado aqui nós temos o ajuste do freio magnético. Ó, é um botãozinho, apesar de pequeno e raso, é um botão confortável. E vejam um detalhe aqui, ó, esse miolinho dele tem um formato que lembra uma espada ou alguma coisa que faça referência a um lutador, a um gladiador ou a um espartano, né? Por esse motivo ela tem esse nome de Spartacus. O corte aqui do chassi dela também tem um formato que lembra o desenho de uma roupa ou de um capacete de um guerreiro, né, de um espartano. Então tudo aqui faz referência a isso, né? Desse lado aqui nós temos a marca, aqui na frente a quantidade de rolamentos, desse lado o modelo Spartacus 2.
E aqui na parte de baixo também a velocidade de recolhimento e a capacidade de linha. Aqui na frente nós temos o guia de linha dela, que tem um formato cônico. Vejam que a saidinha dele aqui, apesar de ser compridinha, meio ovalzinha, ela é pequenininha. E aqui na parte de dentro ela tem o furo bem mais largo, ó. Dá para vocês verem aqui, ó, que o furo aqui dentro é bem mais largo. O carretel dela tem um formato quase que long cache, ou seja, não é um carretel muito fundo, mas também não é um carretel raso. O que eu acho bem interessante para essa carretilha, já que ela tem um perfil bem pequeno, ela só não é menor do que a Valiant Eagle, que é extremamente minúscula, mas de fato é bem pequenininha. Como é uma carretilha desenvolvida para uma pesca mais leve, não faz sentido ela ter um carretel extremamente fundo a ponto da pessoa querer colocar aqui 100 metros de 0,37. Não faz sentido isso. Para abrir a tampa dela, nós temos uma pequena travinha aqui na parte de baixo, ó, bem discretinha, ó, e que é bem difícil de abrir. Então acredito que o risco de você perder a tampa da carretilha por abrir essa travinha por acidente, eu acho que não vai existir, tá? Ó, ela é bem pequenininha, ela é firme, e você tem que apertar ela para trás e girar a tampa para baixo. Aqui nós temos o mecanismo de freio, vejam que são 5 ímãs. O carretel dela é bem levinho, apesar de ter um eixo feito em aço inox e longo, ele ainda assim é bem levinho e eu vou pesar para vocês. Bom, pessoal, até que não é tão leve, é um carretel que pesa aí 15 gramas. E uma coisa que acho que vale a pena destacar aqui para vocês, para quem tiver interesse em trocar, esse rolamento fixo no carretel mede 11 milímetros por fora, tem um furo de 5 milímetros e a altura ou largura do rolamento é de 4 milímetros. O rolamento da tampa mede 10 milímetros por fora, um furo de 3 milímetros e a largura ou altura dele de 4 milímetros. Temos um pinhão apoiado aqui na parte de dentro, temos um rolamento desse lado apoiando a outra pontinha do pinhão. Tomem cuidado com esse botão do ajuste fino ou da sintonia fina, porque ele é um botão meio macio, tá? Apesar dele ter aqui uma borracha para dar uma certa pressão nele, ele não é muito firme não. Pessoal, então agora vendo todos esses detalhes aqui, vamos falar um pouquinho sobre o acabamento, né? Já comentei com vocês aí que a versão que eu tive, que era a prata, não era muito legal. Acredito que a cor prata ela seja um pouco ingrata para certas coisas, ela marca arranhado muito fácil. Se você for pintar um carro que tiver com um arranhado na estrutura, ou você passou uma massa e aplicou um prata por cima, ele vai condenar aquele arranhado. Então é uma cor de tinta extremamente difícil de se trabalhar, justamente por ela mostrar todos os defeitos. Nessa versão aqui, eu não posso dizer para vocês que ela tenha um acabamento perfeito, porque isso não seria verdade. Mas de fato, o acabamento é bem melhor do que a versão prata. Por ser uma carretilha que hoje custa em torno de R$160, eu acho que está extremamente bom. Você não vai achar nada melhor que custe menos ou igual a essa carretilha. Então sim, é um acabamento bom, um acabamento ok, tendo em vista ser uma carretilha de R$160. Outro ponto que eu acho que vale a pena destacar nessa carretilha é o peso. Até um tempo atrás era a carretilha mais leve que a Cash King tinha. Ó, ela pesa, aqui na minha balança está dando 168 gramas, ou seja, abaixo de 170. Quando você botar a linha aqui, ela vai crescer aí mais ou menos uns 5 ou 6 gramas, o que é muito pouco. Então até um tempo atrás, antes de sair a Valiant, antes de sair a Kestrel, era a carretilha mais leve que a Cash King tinha. Então o que eles fizeram para deixar essa carretilha leve? Colocaram nela uma coroa de alumínio, enquanto nas suas irmãs trabalhavam com coroa de bronze. Qual que é o público para essa carretilha? Qual que é a indicação? Eu indicaria essa carretilha, por exemplo, para quem quer pescar tucunaré azul, tucunaré amarelo e traíra, por exemplo. Por ela ser levinha e ser uma carretilha boa de arremesso, eu acho que dá para encaixar numa pescaria de tilápia, mesmo tilápias grandes, e outros variantes também. Você não precisa ficar preso no tucunaré, na traíra ou na tilápia. Eu dou isso como referência tendo em vista tamanhos, tendo em vista pesos desses animais, tá? Algumas pessoas vão falar assim, ah, mas ela é muito frágil, ela é muito pequena, ela é uma carretilha fraca. Não faz sentido chamar essa carretilha de fraca, tendo em vista que ela tem uma mecânica muito semelhante à de uma Venator Light, por exemplo.
muito semelhante ao de uma Ligier, por exemplo. Se bobear, ela consegue ser mais forte do que uma Ligier. Então, pessoal, eu acho que vale muito o bom senso. A gente sabe que os equipamentos podem ir muito além do que os avaliadores, do que a empresa recomenda, né? Mas eu, sinceramente, eu penso da seguinte forma: eu acho que cada equipamento foi feito para a sua categoria, para o seu tipo de pescaria, e eu acho que saber escolher o equipamento e saber a aplicação que vai dar a ele é muito mais importante do que o equipamento verdadeiramente tem a oferecer. Então eu acho que o maior responsável pelos danos causados a um equipamento é o próprio pescador. Então eu, nas minhas recomendações, eu usaria essa carretilha para uma pescaria mais tranquila. Dá para você pescar um tucunaré azul maior? Com certeza dá, é uma carretilha que tem, apesar de pequenininha, ela tem uma estrutura razoavelmente boa, ela tem um drag razoavelmente bom. Então dá para você fazer uma pescaria confortável, mas se você quiser extrapolar, aí é por sua conta em risco. Eu particularmente não recomendo e também não me responsabilizo pela forma com que você vai usar esse equipamento. Beleza, pessoal? Então para esse vídeo é isso, e no próximo vídeo eu quero mostrar para vocês a parte interna dela. Então ficamos por aqui. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, que eu estarei respondendo a todos vocês.